Estamos de volta para falar sobre enxertos ósseos em bloco, mas agora sobre as suas complicações. Então vamos dar andamento aqui nas complicações do enxerto ósseo. Então a gente tem durante o procedimento a possibilidade de lesão ao feixe vasculonervoso ou lesão a outros tecidos. O que a gente tem que fazer? Técnica correta, prosseguir com as incisões corretas e relaxantes no lugar certo. Então, a gente conversou na aula, por exemplo, de técnica cirúrgica, sobre como a gente faz as relaxantes, por que a gente evita, né, o mentual, por exemplo. Então, sempre atenção a não só a área receptora, mas também a área doadora. E ter atenção aos retalhos, fazer relaxantes distantes. No caso, a gente pode lesar aqui o feixe, né, do mentual, mas também durante a cirurgia, na osteotomia, a gente pode acabar passando a broca muito profundamente no osso para remover o enxerto em bloco e acabar lesando o alveolar inferior. Então essas são as preocupações relacionadas a sangramento. Às vezes uma modificação da incisão para acesso da remoção do osso, né? Então evitando o relaxante, por exemplo, fazendo só incisão reta abaixo dos dentes, a gente consegue uma divisão de retalho, um descolamento adequado e preservação do feixe nervoso, evitando parestesia. Existem muitos casos documentados, né, de parestesia, de alteração neurosensorial devido a esse tipo de acesso. E a gente pode ter a perda de sensibilidade dos incisivos, alteração no lábio inferior e menos de 1% são alterações permanentes. Então, quando a gente faz acesso para remover o bloco da linha oblíqua, menor a chance de ter parestesia. Quando a gente joga um acesso para remover o osso da região do mento, aumentam as chances, porque mesmo preservando na incisão os mentuais, às vezes no descolamento, na manipulação toda, a gente pode acabar agredindo o feixe nervoso. Então, gerando alteração em tecido mole em lábio, ou durante a osteotomia, para remover o bloco, gerar parestesia nos incisivos inferiores. Então, outra preocupação no momento de remoção daquele enxerto ósseo em bloco da linha oblíqua, o paciente está em oclusão, né, para proteger a mandíbula. Então, eu faço força para remover o bloco, para destacar o bloco. Se o paciente está em oclusão, eu protejo, eu diminuo a chance de fratura da mandíbula. E outra, movimentos suaves. Eu não vou fraturar de uma vez o bloco. Eu faço uma fratura em galho verde. Então, se eu coloco um instrumento na linha de osteotomia e o bloco não vem, em algum ponto eu errei. Talvez eu tenha feito osteotomia de menos, talvez as osteotomias não estejam caindo na mesma altura para facilitar a fratura. Então eu tenho que fazer movimentos leves e ir destacando esse osso aos poucos para evitar o risco de fratura. Tá? Então, bom planejamento, boa técnica cirúrgica, boas osteotomias. Então, a osteotomia que rompe completamente a cortical e chega na medular, e onde as osteotomias aqui verticais terminam em alturas semelhantes, facilitando a fratura desse bloco. Tá? Então, olha um bloco aqui. Ó. Outra coisa que pode limitar, veja esse bloco. Era para fazer um enxerto ósseo nessa região. A gente tem aqui um enxerto ósseo em bloco. E o que é isso aqui? A osteotomia foi feita em um lugar e o bloco fraturou em outro. Tá? Então, ainda bem que o bloco fraturou em outro, porque senão o bloco teria sido insuficiente. Então, foi feita uma osteotomia na região inferior, na base do bloco, na região errada. E o bloco fraturou abaixo disso. Isso dificulta a fratura, pode gerar um bloco errado, mas também pode prejudicar a mandíbula se força excessiva for utilizada. Tá? No pós-operatório trismo, pode acontecer. Então, o procedimento extenso, sim, mas as incisões e o descolamento, a incisão cai muitas vezes na inserção de uma masseter. A gente descola uma masseter para ter acesso à linha oblíqua. Então, esse descolamento e a inflamação posterior que vai acontecer na área vão causar o trismo, que é a dificuldade de abrir a boca, o travamento da abertura bucal. Então, a inflamação muscular, porque o músculo está muito próximo da área doadora, gera uma inflamação muscular. Isso pode durar até 2 ou 3 semanas. E aí, faz a terapia mecânica, que o paciente vai abrindo aos poucos a boca. Então, como aqueles palitos de fazer exame clínico no paciente, né, que passa palito de sorvete, aquele palito de madeira. Então, o paciente usa, além de usar analgésico, relaxante muscular,
tenta inserir um a um aqueles palitos para permitir a ampliação da abertura bucal ao longo do tempo. Tá? Então, terapia mecânica e uso de medicação anti-inflamatória e relaxante muscular. Existe a deiscência de sutura, principalmente da área doadora. Então, aqui a gente vê uma área onde foi feito um acesso para a linha oblíqua, foi removido o enxerto ósseo, uma sutura contínua e houve necrose dos tecidos, então ou tecidos finos, ou manipulação inadequada, ou infecção, e a gente tem aí deiscência de sutura. É possível ressuturar essa região? Não, não é possível ressuturar. E até eu falo que muitas vezes em cirurgia de protocolo inferior, não tem nada a ver com isso, mas protocolo inferior, os retalhos abrem todos. Às vezes também não é possível ressuturar e fechar tudo. É simplesmente higiene, uso de bochecho de clorexidina até os retalhos fecharem sozinhos. Então, nesse caso, existe uma preocupação com a higiene dessa região. O paciente tem que lavar com soro fisiológico ou lavar com clorexidina todo dia para tirar detritos, tirar matéria orgânica e permitir que os tecidos se fechem aos poucos. Vai fechar? Vai. Osso vivo, osso saudável embaixo, o tecido mole vai fechar. Tá? No leito receptor pode ter sangramento, pode ter reabsorção óssea, quer dizer, perdeu o enxerto ou até perdeu o leito, a gente vai ver isso aqui. E, obviamente, dor, infecção, edema, alteração da sensibilidade, a gente já viu o motivo, a gente falou da deiscência aqui, e a perda completa do enxerto. Então veja esse caso aqui, ó. Reabertura de um enxerto realizado. Tá lá, o enxertinho. Olha o que temos. A gente tem que imaginar que quando esse enxerto foi parafusado, a cabeça do parafuso ficou no nível do enxerto. Se tem um espaço agora, o parafuso não subiu. O enxerto foi reabsorvido. Então, quando esses enxertos são colocados, eles precisam ser utilizados sem muita demora. Então, você parafusa um enxerto ósseo em bloco, fecha o retalho, em 3 meses, 4 no máximo, a gente tem que estar fazendo a reabertura para utilizar esse enxerto. Ele está completamente viável, esse enxerto, vivo, vascularizado? Não. Mais de 1 ano, 1 ano e meio, 2, para um enxerto como esse se vascularizar completamente. Mas a gente tem que fazer isso, abrir precocemente para instalar o implante, para manter o enxerto, porque a partir do momento que ele recebe o implante, ele recebe estímulo agora. E o enxerto não é mais reabsorvido, ou não a ponto de expor o implante. Claro que quando você tem excesso de enxerto, esse excesso vai ser reabsorvido, mas o implante, o estímulo funcional, mantém osso ao redor do implante. Então a gente tem ali, faz o enxerto em bloco, em torno de 4 meses já abre, coloca o implante na região para evitar extensas reabsorções. O que acontece? Muitas vezes o enxerto é colocado fora da zona neutra, onde as forças bucais se estabilizam. Então você tem a força do lábio, da língua, né? Você tem o rebordo numa posição adequada. Então imagina se você coloca um dente muito para frente do arco. O lábio devolve aquele dente em posição se você não tiver uma contenção do dente. E a mesma coisa o enxerto. Se eu coloco um enxerto muito para vestibular, onde às vezes ele nem era necessário, a pressão do lábio, dos tecidos faciais, facilita a reabsorção desse enxerto. Tá? Então, outro caso. Reabertura. Olha o quanto de enxerto que foi perdido. Tá? Olha lá. Vamos abrir essa região. Olha o enxerto. Então, a gente colocou o enxerto aqui, ó, justaposto ao parafuso. A cabeça do parafuso estava pressionando esse enxerto contra o leito. E agora a gente perdeu bastante volume de enxerto. Enxertos que perdem bastante. Enxertos de origem endocondral. Então, o enxerto de origem de crista de ilíaca vai ser mais facilmente perdido do que um enxerto de linha oblíqua. Mas tudo isso que eu estou mostrando aqui para você é enxerto de linha oblíqua que está sendo reabsorvido. Tá bom? Obviamente, se eu tiver infecção, esse tipo de coisa vai acontecer também. E aí eu posso perder completamente o enxerto. Na verdade, não apenas ter a reabsorção do enxerto, mas perdê-lo completamente por conta da infecção. Aqui, um enxerto parafusado. Houve necrose do tecido do retalho vestibular, então muita tensão, trauma na região,
infecção, né? A gente tem até placa aí ao redor do enxerto, e dependendo do grau de instrução do paciente, o paciente vê isso e fica com isso por meses na boca, sem imaginar que isso está errado, né? Então o enxerto ali, ó, exposto, cheio de placa ao redor do enxerto, e ele foi simplesmente removido, tá bom? Sutura isso só para estabilizar coágulo se for necessário, do contrário, não, né? Então aqui foi estabilizado, foi feita a sutura com seda, que nem é o mais adequado, tá bom? Olha outro caso. Sinais de infecção numa área que recebeu um enxerto previamente. Vamos identificar uma questão aqui. O paciente tinha descido na boca e necessidade de implante porque o tecido não tinha raiz nenhuma. E foi feito um enxerto em bloco por cima, né, apicalmente ali ao tecido. O que acontece numa situação como essa é que o retalho não se fecha por completo. A gente tem ali a região do sulco que vai permitir a contaminação. E foi o que aconteceu, ó. Contaminou e infeccionou o enxerto. Está lá o tecido, a região enxertada, e esse foi o enxerto colocado acima da raiz do tecido. O aspecto radiográfico posterior foi esse, mas teve a infecção e quando a gente abriu, enxerto perdido, tá? Solto. Então deveria ter sido extraído o tecido para permitir a colocação do enxerto, parafusamento e o fechamento completo do retalho. Aqui, ó, tecido granulomatoso sendo removido e o retalho sendo suturado, tá? Outro caso, enxerto em bloco feito. O paciente necessitava também de enxerto gengival. Qual é a sequência quando eu preciso de um enxerto de gengival? Eu faço um enxerto gengival, eu ganho qualidade de tecido. Depois eu faço um enxerto ósseo em bloco, espero cicatrizar e coloco implante. No caso aqui foi feito um enxerto ósseo em bloco e no período de cicatrização do bloco, 2 meses depois de feito o bloco, foi feito um enxerto gengival livre na região do bloco. Que, obviamente, por não ter osso saudável embaixo, osso vascularizado embaixo, tinha um bloco ainda não vascularizado, o enxerto gengival necrosou todo o retalho, que aí ficou um retalho fino, e o enxerto apareceu aí na boca, foi exposto. Nesse caso, especificamente, foi possível criar retalho anterior ao enxerto, posterior ao enxerto, e suturar em cima do enxerto, mantendo esse enxerto na boca. Olha lá, um retalho que foi trazido, né, dessa região para cima do enxerto, e depois disso, ó, o enxerto lá, foi instalado o implante na região. Então, nesse caso, apesar da conduta errada de fazer um enxerto gengival livre em cima de um bloco, foi possível preservar esse enxerto. Olha, outro bloco instalado, exposto na boca, tá? Infecção, trauma ao retalho, né? Um retalho fino aqui em cima, então o enxerto traumatizou o retalho, provavelmente, teve uma infecção associada, aí abriu o retalho e removeu o enxerto. Olha que interessante, essa região é a região coberta pelo retalho, essa região exposta na boca, aqui, região coberta pelo retalho. Onde está coberto pelo retalho, tem reabsorção do enxerto. Quer dizer, a presença do retalho e a sua pressão por cima do enxerto, né, mas o próprio processo normal de metabolismo gerando a remodelação, a reabsorção desse enxerto ao longo do... E aqui um caso que exemplifica muito bem a necessidade de um leito vascularizado para receber osso, para receber um enxerto ósseo parafusado. Se a gente tem um leito muito fino, sem vascularização nenhuma, que é só cortical, eu não posso colocar ali um enxerto parafusado. O parafuso vai ter menor estabilidade. Esse é um ponto. Segundo ponto, tendo menor estabilidade, com alguma mobilidade, você pode, num leito muito fino, ainda causar a perda do leito, que é o que aconteceu aqui. Então, uma região muito fina, com um osso cortical muito delgado, então a tábua óssea vestibular e a palatina se encontram, você não tem medular no meio, não tendo medular, não tem nutrição em direção ao enxerto, e você pode ter mobilidade do bloco, porque o enxerto é muito fininho. E aí, um caso onde foi feito um procedimento para ganhar volume, perdeu-se o que tinha. Aqui é uma comunicação de vestibular com palatina. Olha o leito, que fino. E houve a comunicação de vestibular por palatina. Então, um leito para receber enxerto ósseo em bloco
precisa ser um leito vascularizado, precisa ter medular. Se não tiver, não tem nenhuma possibilidade de enxerto? Tem. Enxertos particulados com malha de titânio, stick bone, enxerto particulado com BMP. Então, aí, algumas técnicas a mais serão necessárias. Tá? Então, a indicação do enxerto em bloco é para ganho de volume, mas em um rebordo que ainda possui possibilidade de vascularização. Certo? Então, atenção aos princípios. Leito receptor bem vascularizado. Sutura sem tensão. Então, a liberação do periósteo para poder trazer o retalho e suturar isso sem tensão. Pacientes de enxertia precisam ser vistos com alguma frequência. A gente não pode fazer um enxerto, liberar o paciente e ele volta dali a 4 ou 5 meses. Fez o enxerto? 1, 2 semanas observa o paciente, dali a 1 mês observa de novo e mantém um contato com o paciente para ver se está tudo bem. Então, controles pós-operatórios. Boa qualidade e espessura de mucosa auxiliam a diminuir a possibilidade de deiscência de sutura, a trauma no tecido numa mucosa fina e acabar expondo o enxerto previamente. Então, espero que você tenha aprendido com essa aula, tá bom? Vimos as técnicas de enxertia óssea, aqui as complicações mais comuns. Então, você lembrou aqui de alguns princípios e alguns cuidados que tem que ter na cirurgia de enxerto em bloco para ganho de espessura, certo? Um abraço, até na próxima aula.